Oi, Oi, gente! Que Ai, empolgação. parece bem desanimado isso. Galera, estamos aí no segundo vídeo, né? Fala, galera! Sejam bem-vindos. Welcome to Maluland. Hoje a gente vai dar continuidade à timeline do processo. E vamos lá, parte 2. Então, aonde paramos? Depois que a gente deu efetivamente, né, a entrada, escolhemos o escritório e tudo mais, teve aquela análise, né, aquela pré-análise do currículo, das experiências e tudo mais. Depois que nós escolhemos qual escritório, nós iniciamos a coleta das informações, das evidências e tudo mais. E é um processo, como a gente já citou aqui, bem complexo no que diz respeito a, a coletar informações, a evidências, né? Tudo isso tem que ser muito bem detalhado, né? O processo tem que ser montado de uma forma que, porque assim, você, como profissional, você está vendendo ali o seu peixe, vamos dizer assim, né? Se for falar de uma forma, seria mais ou menos isso. Então você tem que mostrar que você é um profissional qualificado, que tem experiência e tudo mais. Então, no nosso caso, foi fundamental o papel do escritório, né? O papel dos advogados, porque eles têm todo já um know-how, um conhecimento a respeito do processo, eles sabem o que mostrar em cada situação, né? Então, esse processo de coletar as evidências, de pegar documentação, eu precisei de cartas de recomendação, né, dos meus colegas de trabalho, antigos colegas de trabalho, então eu procurei cartas assim de pessoas que trabalharam comigo, né, que realmente tinham algo ali para contribuir, né, com o processo. E aí, isso, também já agradeço, né, já agradeci a todos, mas mais uma vez agradecer aqui, porque sem a indicação deles, né, sem essa ajuda deles, não teria sido possível a gente conseguir, né, esse processo. Então, graças a Deus, a gente sempre teve pessoas, assim, um relacionamento legal e essas pessoas também, nesse momento, nos ajudaram, né. Então, demorou 1 ano e meio, falando agora da timeline, né, um ano e 2 meses, desculpa. 1 ano e 2 meses, desde o início da contratação até a entrada. Ah, mas 1 ano e 2 meses é muito tempo. Ah, assim, como eu falei, essa é a nossa experiência, né? Tem gente que levou muito menos tempo. Tem um amigo, um casal de amigos que fez esse processo e eles demoraram 4 meses. Isso. Né? Então, eles tinham ali a documentação mais organizada, eles focaram bastante. Focaram mais também, né? Eu acho que nesse primeiro momento nós não priorizamos tanto, né? Eu acho que eu demorei aí uns 3, 4 meses para começar a ir atrás das cartas e tudo, porque a gente estava num outro momento também, questões pessoais e outros compromissos, questões profissionais também, onde a gente não teve como focar nisso, né? E também algumas coisas levam tempo, né? Como, por exemplo, você pedir uma certidão de inteiro teor para o cartório, é uma solicitação que leva tempo. Você pedir cartas para... Você pedir as cartas, né, de recomendação, você muitas vezes depende também do tempo da outra pessoa, né, para te fazer esse favor, né? E tudo isso. Tudo isso leva tempo, né? Então, a gente esperou, né? Nós passamos por esse tempo aí de 1 e 2 meses. E aí depois que o processo estava todo pronto, montado, tudo direitinho. Nós protocolamos o I-140. O 140, que né? é o primeiro formulário. O primeiro formulário, né? Que seria a petição, né? Petição inicial. Inicial ali para você literalmente dar entrada no processo, no caso. E esse I-140, ele, no nosso caso, a aprovação dele foi... Porque assim, você dá entrada no processo e já começa já fica esperando para saber se o processo vai ser aprovado ou não, porque até então você não tem nenhuma certeza de que aquele investimento que você fez vai ser algo positivo. Você não tem certeza ainda de que aquele processo vai ser aprovado. Depois que nós protocolamos, né, aí a gente começa a contar efetivamente. Isso aí foi em fevereiro de 2023, dia 22 de fevereiro de 2023, para ser mais exato. Essa foi a data, nós chamamos de PD, né? A Malu depois vai explicar o que é Priority Date, que é a data que você deu entrada no processo. Então, depois que nós demos entrada, depois da PD, esse processo demorou mais ou menos 2 meses e meio para ser aprovado, né? Depois de 2 meses e meio foi aprovado. Depois eu vou pedir para a editora aqui, para ver se ela consegue resgatar o vídeo da aprovação. Ah, não. Meu, você tá me zoando. Aprovou, cara. Parabéns, Marquito. Vamos nós, família X. 70 e quantos dias? Família X, glória a Deus. Deus preparou. Acordei você só pra te dar esse... Gente, bem que eu achei estranho que você me acordou. Ai, gato, que bênção. A gente tava em paz, né, esperando. Acordei você só pra te dar essa notícia. Que alegria, parabéns. Deixa eu gravar sua cara também, ó. Eu trolei a Malu. Falei pra ela que ela tinha esquecido que hoje era uma data importante e tal, não sei o quê. Tirei ela da cama. Agora,
11h30 da noite. Peguei o celular, não tinha nada o que fazer. Gente, que alegria. Fui dar uma atualizada aqui. Já tinha atualizado hoje, durante o dia, sei lá, na hora do almoço. E não tinha dado nada. Eu até comecei a registrar, coloquei na planilha do Excel lá e tal. Falei, vou começar a marcar pra acompanhar. Aí agora, atualizei de novo. Foi aprovado, 7h27 da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais um passo, mais uma etapa. USA, here we go. Tá feliz, né? Tô feliz. Tô muito feliz. Não Tô sei com frio se na você vai barriga. conseguir dormir agora, né? Ó, você passa meu green card pra cá, viu? Que eu quero meu green card. Vamos ver aí. Vamos ver, vamos acompanhar os próximos Os passos. próximos aí, né? passos Mas, agora. graças a Deus tá indo tudo, né? Tudo De acordo bem. com a gente Sonhou e pediu pra Deus, né? pede pra Porque Deus e Deus tá confirmando, né? a gente tá tava. sempre. A gente descansou, né? Tô muito feliz, né? Porque vamos ter que segurar a ansiedade agora, porque também é um processo meio lento aí. É. Mas vamos deixar rolar. Graças a Deus mesmo, né? Que isso é uma coisa que a gente colocou nas mãos dele, né? E confiando, né? Isso aí. O Blue acordou. Cadê o Bu? Bu, você vai E para os aí, Gu, Estados você vai com a Unidos? gente? Como é que é? Ih, fez que não, fez que não. Você vai ficar no Brasil, mas eu quero levar. Vem Também. cá, olha aqui pra mim, Bu. Tem como não, cara. Tem como não levar esse bebê? Nós demoramos 1 ano e 2 meses, né, para fazer essa aplicação de fato, né, para protocolar o I-140. Então, sinceramente, eu não esperava que em 2 meses e meio a aprovação viria. Fui totalmente pega de surpresa. Só que nós temos um conselho para dar, hein, para quem está aí no processo, né? Então, esse é um ponto assim, esse é um ponto interessante que eu queria falar, porque esse processo todo gera uma expectativa, gera uma ansiedade e tudo mais. E só que assim, depois que você tem esse I-140 aprovado, depois que você recebe essa aprovação, isso é uma excelente notícia, né? Porque existem 3 possibilidades. Primeiro, você pode ser aprovado de primeira, como foi o nosso caso. Segundo, esse visto pode ser negado, esse seu pleito pode ser negado. Ou tem uma terceira possibilidade, né? A possibilidade de você não ser aprovado assim de cara, porque ficou alguma dúvida, porque faltou algum documento, e aí ele pede mais evidências. Então, é um Request for Evidence, é o RFE que a gente chama aqui, né? Mas assim, então, e aí no nosso caso a gente ficou muito feliz, por quê? Porque foi aprovado de cara, sem precisar fazer nenhuma RFE, foi aprovado logo de cara. Então, foi uma alegria muito grande. Mas a gente já estava meio vacinado, porque a nossa expectativa, antes, né, quando a gente começou o processo, a nossa expectativa era assim, que depois da aprovação, foi aprovado, né? Então agora a gente já está, é só esperar, né, algumas semanas aí para ser chamado para entrevista e pronto. Então a gente já viu relatos, né, de pessoas que depois dessa primeira aprovação, depois da aprovação do I-140, o cara já vendeu a casa, vendeu o gato, cachorro, papagaio. Nós já sabíamos que tinha um delay aí entre você ser aprovado e realmente finalizar o processo, né? Então, isso foi algo que também, de certa forma, nos ajudou, né? E hoje em dia também é legal que, assim, a gente tem muita informação na internet, a gente tem faz toda a diferença. Então, existe toda uma rede aí, assim, né? Você consegue pesquisar e aí a jornada continua, né? Porque depois dessa aprovação, você precisa enviar mais alguns documentos. Então, é solicitado para você, você tem que preencher, né, um outro formulário, né? Que se chama ADS 260, ADS 260. né? Então, aí você preenche a ADS 260, faz o pagamento, né, dessa guia e tal, preenche, manda mais informações, documentos pessoais, né, certidão de nascimento, certidão de casamento e tudo mais, uma série de documentos pessoais. E aí você envia você vai protocolar esse outro formulário do ADS 260, porque aí esse processo ele já sai do USCIS, que é o órgão, né, de imigração, Departamento de Imigração dos Estados Unidos, e vai para o NVC, que é o National Visa Center. Então, já esse processo ele vai ser protocolado agora no NVC. Então, essa DS 260 e mais, só que aí depois que a ansiedade não para, né? Porque depois que você passa pelo processo, depois que você paga essa guia, envia essa documentação, aí você fica na expectativa, porque você fica esperando receber um e-mail do NVC dizendo que recebeu o seu processo e tal, com sucesso. E aí depois que eles recebem esse processo, eles vão avaliar toda a documentação que você enviou, né? Agora já não tem mais a ver com aprovação. O caso, assim, o pleito já foi aprovado, já foi aceito. Mas eles precisam
te responder dizendo que tá tudo ok. Verificando Verificar. toda a documentação, né? Porque nesse momento, qual o atraso que pode acontecer? Algum documento pode estar, por exemplo, desatualizado, ou faltando. Então, é muito importante, mais uma vez, os detalhes nessa fase. E esses documentos, essa documentação, né, são documentos pessoais, atestado de antecedentes criminais. Então, você tem que mandar os atestados de antecedentes de todas as cidades, né, as cidades que você morou, né, os estados que você morou depois dos 18 anos, né, depois da maioridade. Eu, no caso, que me mudei bastante, né, a trabalho, assim, já morei em vários lugares no Brasil, então tive que mandar vários atestados de antecedentes, enfim, toda uma documentação. E aí, depois que eles recebem isso, esse processo vai ser protocolado lá no NVC, e aí eles vão te enviar um e-mail, né, que a gente chama de welcome letter, né? Na verdade, eles mandam uma carta mesmo, né, que é uma carta de boas-vindas. Então você recebe tanto essa carta pelo correio, como você recebe um e-mail. Só que é lógico que, no nosso caso aqui no Brasil, a carta demora muitos dias aí para chegar, né? Então o e-mail, a gente fica ali na ansiedade para receber o e-mail. Então o nosso e-mail, no nosso caso, demorou acho que uns 3 meses, né? Isso, da aprovação ao DQ, né, que nós chamamos. Chamamos de DQ, que é quando quando é qualificado esse documento, quando eles realmente falam assim, não, tá tudo ok e tal, vamos seguir com o processo. E aí esse processo já, como eu falei, ele sai do NVC, né, do Departamento de Imigração, né, e aí já está na mão do NVC. E aí isso aí vai ser tratado onde? O NVC vai encaminhar para o consulado do seu país. Então, no nosso caso, nós aplicamos aqui do Brasil, né? E aí isso é enviado para o consulado no Rio de Janeiro. No Brasil, o único consulado que faz esse tipo de processo é o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Então, mas eu moro em São Paulo, aqui também tem consulado. Ok, mas para esse processo você vai ter que ir lá para o Rio fazer entrevista, né? De qualquer lugar do Brasil você tem que ir para o Rio de Janeiro, tá? Então, e aí, então no nosso caso, foram 3 meses, né, para receber esse DQ. Então aqui na nossa timeline, nesse vídeo de hoje nós já passamos pela aprovação. Depois de quanto tempo nós passamos pela aprovação? Não, primeiro foi a espera para dar entrada, né? Nós passamos aqui, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses para dar entrada. Depois da entrada dada, 2 meses e meio para aprovação do I-140. E depois dessa aprovação, foi quanto tempo? 3 meses. Depois mais 3 meses para ter o DQ, que é aquele momento do friozinho da barriga. Agora... Então essa brincadeira já foi quase 1 ano e 8 meses. Isso. E aí, nesse momento do DQ, nós entramos para a fila, e que eu acredito que seja a fase do processo que nós vivemos mais ansiedade. Que dá mais vontade de vender tudo, que dá mais vontade de ir embora. É porque é muito imprevisível, né? E assim também, tá? A partir desse ponto, isso muda muito, tá? O que a gente está falando para você aqui hoje, pode ser que hoje, nesse exato momento, já não seja mais assim. Pode ser que daqui a um mês não seja mais assim. Você não sabe, né? Você não sabe quando vai ser. Então, realmente é um negócio que gera uma ansiedade, uma expectativa. A gente tem que ter estratégias para lidar com isso, né? Uma das coisas que a gente sempre procurou fazer é assim, não parar a nossa vida, né? A vida segue. Então, se você tem um curso para fazer, faça. Se você tem Ocupe a mente sabe? com as Se você suas tem atividades. uma atividade, né? Se empenhe. Nós nos empenhamos muito nas nossas atividades, né? Temos atividades além do trabalho, atividades em casa com o nosso filho, questões também na igreja. Nós sempre nos envolvemos com diversas atividades aí e não deixamos de fazer nada, né? Tudo que a gente fazia, a gente continuou fazendo. Até que tudo tivesse resolvido. Trabalhando até o último dia, assim, porque isso também, de certa forma, né, é uma maneira de você tirar o foco daquela questão, né? Isso acho que ajuda a você conseguir lidar com isso, né? Você sempre está naquela expectativa, as suas ações, né? Tipo, quebrou o liquidificador, e aí, vou consertar? Não, vou esperar o VisaBunt. Isso é muito clássico dessa isso fase. É clássico, porque, se o VisaBunt andar, quer dizer que vai estar perto da entrevista e a gente não precisa consertar o liquidificador. Mas se não andar, ou se voltar para trás, não dá para ficar sem liquidificador. Liquidificador eu estou dando um exemplo básico, tá? Mas e isso aconteceu com a gente, aconteceu com um monte de gente que a gente conversou. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, você está nessa fase do processo. Comenta aí o que quebrou nessa casa aí. Quebrou nessa casa. E você está na dúvida se conserta ou se não conserta. Nós ficamos com o chuveiro já parecia um Frankenstein. Só que vergonha, porque assim, né, como eu comentei lá no começo, não sei se eu sou formado em engenharia elétrica, né, então eu como engenheiro eletricista, remendar um chuveiro é um negócio meio vergonhoso, mas
eu ficava naquela. E aí? A gente conserta esse chuveiro, vamos comprar um chuveiro novo. O chuveiro é só um detalhe, tá? Estou dando exemplo, mas assim, As manutenções do carro. parece que tudo começa a quebrar, né? Parece que tudo O começa... cabo da air fryer soltou. Não, tudo, várias coisas. Tudo. E aí você fica naquele dilema, né? Ah, eu vou gastar dinheiro com isso, eu vou investir aqui, né? Só que em contrapartida também você tem que pensar assim, não, mas eu ainda moro aqui, eu ainda estou morando aqui. Então, você também não vai deixar a casa se deteriorar, o teto cair na sua cabeça. É verdade. Se você ainda está aqui, não tem uma previsão de quando vai sair, né? Então, tudo isso, tudo isso acontece, todos esses conflitos, tudo isso aí mexe muito com a nossa rotina. Inclusive, no nosso período do DQ, nós recebemos um conselho. Olha, porque nós morávamos no Ceará, não tinha família lá, não tinha ninguém. Então, a nossa ideia sempre foi vender o nosso imóvel, a nossa casa, e também vender tudo, porque não tinha para onde levar, né? Então, um dos conselhos que nós recebemos foi assim: começa a vender o que vocês não usam tanto. Por exemplo, eu me desfiz de um rack da sala, né, que só servia assim de apoio, uma luminária bonita, que era só uma decoração. Eu fui dando uma enxugada na casa. Quando chegou realmente o momento de fazer as vendas, eu vi que aparece tanta coisa que você nem imagina que você tem, tanta coisa. Então, eu dou esse conselho também. Continuem vivendo, não se precipitem, mas ao mesmo tempo, se der para organizar algo com antecedência, se der para vender algo, se desfazer de alguma coisa que leva mais tempo para você vender bem, então já faça. É isso aí. E, gente, se você gostou, curte, compartilha, comenta, porque a gente é novo ainda nesse negócio, né? E isso aqui é o que a gente está fazendo realmente para informar, né? Para ajudar. Nosso objetivo é esse, né? Esse é um pouquinho da nossa história, a gente está compartilhando com vocês. Se você gostou, já curte aí o vídeo, compartilha, já manda pro seu amigo, aquele cara de repente você não, né, sabe, aquela pessoa que você conhece que tem interesse no assunto, que pensa em mudar e quer saber se existe alguma possibilidade, né? Então já vai, curte esse vídeo aí, compartilha com essa pessoa, comenta, né? E é isso aí. Já vou dar um spoiler para você, tá? Que o processo já deu tudo certo, já foi aprovado, finalizado, né? Passaporte carimbado. E daqui uma semana estaremos lá. Da mesma forma que nós já estivemos do outro lado consumindo, né? Então, de repente você está aí, se interessou. E é isso aí, segue o nosso canal e vem com a gente. Tamo junto. No próximo vídeo, a gente vai chegar ao fim da nossa timeline. Será o fim ou será só o começo? Eu acho que é só o começo. Na verdade, é só o começo. Então, te espero lá. É isso aí. Valeu, Um galera. abraço. Até mais. Tchau, tchau.